das trevas para a luz. Esse é o capítulo do nosso querido escritor Anderson Barreto. Anderson Barreto, que foi um dos responsáveis, para trazer aqui a maioria dos escritores que estão conosco na coletânea Histórias Transformadoras, tá? Essa coletânea será lançada nos dias 13 e 14 de junho, na Bienal do Livro, Rio de Janeiro. E você precisa adquirir o seu ingresso pelo www.bienal.com.br. Pessoal, eu não te aconselho a comprar um ingresso na hora, porque provavelmente não teremos ingressos, né? E a nossa coletânea está tendo o privilégio de ser lançado nos 2 primeiros dias mais concorridos da Bienal, né? Que são os dias que iniciam a Bienal, 13 e 14. Então, se você ainda não garantiu o seu ingresso, eu te oriento a entrar no site e garantir. Querido e ilustre Anderson Barreto estará aqui conosco, ao qual eu rendo graças a Deus por ele ser essa pessoa que gosta de proporcionar, né, a outras pessoas a oportunidade de brilhar no mesmo palco que ele. E ele não tem, assim, prerrogativa nenhuma, arrogância nenhuma de dividir, de compartilhar, ainda que ele não venha usufruir, pode não servir para ele, para esse momento, mas ele tem uma visão diária que fala assim, olha, esse momento não é para mim, mas é para você, vai lá e aproveita. E com isso ele trouxe Valéria, trouxe Raquel Prado, trouxe o nosso querido Luciano Rodrigues, trouxe também o nosso Enéas, que vai estar com a gente no dia 31 nesse palco virtual. E ele foi trazendo, e foi trazendo, e foi trazendo. Então, é um homem que arrasta multidões. Eu quero agradecer a Deus, meu querido Anderson Barreto, por essa unção que você tem de arrastar pessoas contigo para fazer as coisas boas dessa vida, né? Tem tanta gente que arrasta para o mal, né? E você tem essa unção de arrastar pessoas, de projetar pessoas, pessoas que nem se imaginavam naquela realidade. Você vai que você é capaz e você consegue. Você trouxe a Meire também, né, para a gente, a Meire que já esteve conosco aqui. Raquel, Meire, Valéria, Luciano já estiveram conosco nesse palco virtual, onde a gente está fazendo, né, o pré-lançamento, pessoal, da coletânea Histórias Transformadoras. Anderson, é contigo, nos abrilhante, se apresentando, né, de forma, né, muito especial, porque você é uma pessoa especial, né? Se apresente aí um pouco da sua vida pessoal, ministerial, profissional. Anderson, que eu tenho o privilégio de trabalhar com ele, ele vai falar a área que a gente trabalha já já também. É contigo, meu amado. Querida Alexandra e a todos que estão conosco nessa live, que honra, que privilégio poder estar contigo, Alexandra, minha amiga de trabalho, minha irmã em Cristo. E eu agradeço a Deus aí por você ter me proporcionado estar aqui com você nessa live. E apresentando um pouquinho de mim, né? Sou Anderson Barreto, né? Um homem nascido em Nova Iguaçu, onde fui criado, onde estudei, onde me formei em pedagogia pela Universidade de Iguaçu e onde fiz muitos amigos e até hoje, né, moro nesse município de Nova Iguaçu. Agradeço a Deus pela vida dos meus pais, né, o saudoso Jorge Pereira de Souza e a minha mãezinha Maria Luzia Barreto de Souza, que me educaram, que lutaram para me dar, né, uma educação, para que eu pudesse hoje estar aqui. Agradeço a Deus pela minha família, pelos meus irmãos, pelos amigos, pelos professores que me ensinaram o beabá. Agradeço a Deus por todos aqueles que influenciaram positivamente a minha vida, porque nós somos resultado de muitas pessoas, né, Alexandra? Nós não podemos esquecer de que muitas pessoas investiram em nós para a gente ser hoje o que a gente é. Agradeço a Deus pelos pastores que me educaram, que me ensinaram, meus professores de escola dominical. E hoje agradeço a Deus, né, por você, Alexandra, até estar também me proporcionando essa honra de estar aí nesse grupo seleto aí, de 23 best-sellers. Vamos juntos nessa! Afinal, o Senhor abriu essa oportunidade extraordinária para a gente.
E eu fico assim, eu fico em Romanos 16, né? Paulo com aquela preocupação de agradecer a todos no detalhe. Então, eu quero muito viver Romanos 16. Agradecer, eu agradeço Carla, que eu agradeço o Anderson, que eu agradeço a Raquel, que eu agradeço o Fulano, que eu agradeço a Cornelius, que eu agradeço meu marido, que eu agradeço. Sabe? Tem que ser um capítulo à parte na nossa vida, porque Verdade. realmente, eu uso essa mesma expressão que você usou aí, o Anderson. Nós somos resultados de outras pessoas que semearam na nossa vida, que acreditaram. Eu não sabia que eu tinha potencial. Aí a Nadine Antunes foi lá, Alexandra, vai, eu que isso, mas eu não dou conta disso. E aí as coisas vão acontecendo, porque pessoas vão vendo o potencial que você nem sabia que tinha, mas a pessoa, não, Verdade. você tem. E aí isso é muito lindo. E aí a gente vê que a gente precisa estar realmente na dependência do Senhor Verdade, Alexandre. para a gente ser projetado e que isso, né, tudo que está acontecendo conosco, Anderson e todos que estão nos ouvindo e ainda vão nos ouvir, que a gente saiba que é para a gente descer, diminuir, para que o nome dele seja exaltado. Verdade, Né? verdade. Porque é ele quem faz maravilhas. Perceba que era um projeto que nenhum de nós, né, nos imaginávamos nele. Verdade. Eu achei interessante o diretor falando ainda há pouco, no palco virtual que Sim. nós tivemos com ele ainda há pouco. Ele falou, Alexandre, quando eu recebi o telefonema, o convite, eu nem te contei isso. Quando eu fiquei, eu comecei a imaginar a cena dele tonto. Porque realmente deixa a gente tonto. Quando você recebeu esse convite, Anderson, e quando você compartilhou com a sua linda família, qual foi a sua reação e a reação da sua família? E das pessoas que te cercam também? Alexandra, assim, realmente é algo que a gente não planeja, né? Eu não planejava lançar um livro na Bienal do Livro. E eu comentei com minha mãe, né, meus irmãos, e assim, realmente houve uma surpresa. É como se a ficha demorasse a cair, né? Ué, na Bienal? Como assim? Né? Então, assim, porque parece algo muito, muito inatingível, né? Muito distante. Então, assim, é, realmente foi uma surpresa geral e a pessoa assim, ainda não teve ainda a noção do que vai ser, né? Ainda vai ter muita surpresa ainda. A gente imagina, mas no dia lá que a gente vai ver ao vivo o que é, né? Sentir a emoção de estar lá e cercado de tantos coautores também, escritores. Vai ser realmente um dia memorável para todos nós, né? Você está sem voz, Alexandra? Não estou ouvindo a sua voz. Ah, o Biratã já comentou aqui, a minha ficha também demorou a cair. A minha também não caiu, tá? Eu tô assim, organizando e tudo, eu tô assim, gente, que isso mesmo, vai acontecer mesmo, não tô sonhando. Que Eu coisa. também passo por esses momentos aí de querer ter a certeza da certeza, sabe? É bem isso, assim, né? E assim, a gente tem que agradecer a Deus com força por Amém. essa oportunidade. E eu louvo a Deus porque Ele não me deixou viver esse momento sozinha, né? Eu louvo a Deus por isso, né? E vocês estão comigo, estão conosco, e outras pessoas serão impactadas. Eu creio que a nossa Bienal 2026, a Bienal Internacional de São Paulo, não vai ser diferente, né? Porque são esses lugares, esses espaços que o Senhor quer que nós conquistemos na terra dos viventes. Amém. Glorificação do nome dele, não é para exaltação Amém. nossa, né? Eu creio que isso é um presente do Senhor dado a gente por todo o nosso histórico de educadores que nós construímos, esse legado que a gente tem construído na rede, sempre acreditando, né, no nosso trabalho, na nossa profissão, sempre acreditando na capacidade que a gente tinha e potencial que tem de impactar os nossos alunos, né? Amém. É isso. Com 30 anos, 40 anos de serviço público, mas parece que a gente entrou agora. E olha que a gente tem muitas pedradas, né? Mas mesmo assim a gente está ali, né? A gente não se rende. Então, eu acho que o Senhor nos abrilhantou, né, Aleluia. com esse presente. Fala para a gente um pouco, né? Porque eu sei que você tem uma estrada literária aí. Compartilha para a gente as suas obras, conta para a gente isso aí. Você tem liberdade para fazer a tua divulgação agora. Alexandre, assim, eu nem me imaginava como escritor, né? Nunca fui um aluno nota 10 em português,
gostava mais de matemática. Mas depois que eu passei a ler a Bíblia, né, eu comecei a me interessar por essa área, comecei a escrever vários textos, e isso aos meus 17 anos, né? Comecei a dar mais atenção à escrita, escrevi muitas coisas, dei muita coisa escrita, muita coisa. E assim, na área da educação, né, eu comecei a, assim, depois que eu me formei em pedagogia, eu comecei a investir no preparo, né, dos irmãos da igreja. Né? Essa aqui é a primeira apostila que eu preparei. Ó, curso básico para professores de EBD, O né, bebê. da Escola Bíblica Dominical. Então comecei a escrever, comecei a me preocupar, né, com essa formação dos professores da igreja. E depois dessa apostila, né, aí ela foi crescendo. Essa aqui tem 69 páginas, 68 páginas. Essa aqui já tem 95 páginas. Seria uma outra apostila também, ó, curso para professores de EBD. Então, assim, as coisas foram acontecendo, eu fui escrevendo, depois escrevi, né, essa apostila de 167 páginas, ensinando Uau! com excelência. E depois desse ensinando com excelência, aí partiu essa aqui para 219 páginas, né, Uau! ampliei mais ainda. Aí foi onde nasceu o meu filhote, que é Ensinando com Excelência na Escola Dominical, pela editora CPAD. Você vê, tudo é uma história, né? Uma É. construção. Eu comecei a escrever, comecei a fazer apostila, e depois que eu enviei para a CPAD ficou quase 5 anos analisando, né, o material. Eu entreguei em fevereiro de 2019 e em novembro de 2023 que eles me deram o ok. Então, assim, quase 5 anos. Foram 4 anos e mais um pouquinho. Então, você vê, nada acontece do nada. Tudo tem uma história, uma sequência. Então, esse foi um livro que eu lancei pela editora CPAD. E nesse ano de 2023 também lancei um outro livro, né? Sonhe e Realize, que é um outro livro também da editora Viseu. Um livro que fala também sobre como o que é sonhar, como realizar sonhos. E muita coisa boa, né? Deus me deu para escrever nesse livro. E esse livro é principalmente para aqueles que acham que Deus tem que fazer tudo, né? Nós temos que fazer a nossa parte. E aqui eu falo um pouco sobre isso, né? Eu falo sobre Davi, que Davi, quando ele ouviu dizer do rei que quem vencesse o gigante receberia riquezas do rei, casaria com a filha do rei, e a casa do seu pai ficaria isenta de impostos, Davi agarrou a oportunidade, falou: o quê? É agora que eu vou lutar contra esse gigante. Então, assim, ele teve essa ambição saudável Saudável. de querer lutar contra o gigante, não só para defender a honra, né, do povo de Deus, mas também por ele ver os benefícios que ele receberia. Então, a gente também tem que ter esse desejo de conquistar algo na vida e enfrentar os medos, né? Enfrentar os gigantes que tem. E o meu primeiro livro foi esse aqui, ó. Vença a si mesmo, mude sua vida e seja um vencedor. Esse livro aqui tem ajudado tanta gente, Alexandre. E antes de eu levar ele para a editora, eu peguei o original e fui lá para o monte aqui, perto da Unig aqui. E apresentei ao Senhor, que esse livro seja um instrumento teu para abençoar tantas vidas que precisam. Que ele possa levantar muita gente. E olha, uma coisa interessante, teve um colega que adquiriu esse livro lá em Angra dos Reis. E ele passou num concurso para São Paulo, para a PM de São Paulo. Aí, passado alguns anos, 2 anos atrás, ele entrou em contato comigo dizendo: ô Anderson, você ainda tem aquele livro? Eu falei: tenho. Ele: tem como você me mandar 5 exemplares aqui para São Paulo? Eu falei: 5 livros? Para que você quer 5? Ele falou: rapaz, você não sabe o que aconteceu aqui em São Paulo. Um amigo da PM aqui, ele estava caído, deprimido, para baixo, pensando em abandonar tudo, e eu fui emprestar o livro para ele. Depois que ele leu o livro, Deus levantou ele não quer me entregar mais o livro, então eu quero 5 porque eu vou dar um para ele de presente, pegar o meu de volta
ainda dá para mais 4 colegas aqui da PM. Olha Gente, como é que que Deus maravilha, faz. coisa linda, que coisa linda, que Glória a maravilha, Deus! glória a Deus mesmo. Alexandre, que Ah, coisa, ele me achou no Face. Me achou no Face antes, eu preciso, rapaz, falar contigo. O que que houve? Tu ainda tem aquele livro? Eu falei, tem. Me manda 5 para cá em São Paulo. Mandei gente, para ele pelos Correios. que maravilha, muito bom, né? Quando o Senhor é uma forma da gente perceber a aprovação do Eterno. É verdade, É Alexandra. uma forma mesmo. E ó, É, deixa eu ah, te dar só uma informação. Esse livro, publicado pela CPAD, ele já é best-seller no site da CPAD. Um dos livros mais sério? vendidos no site da CPAD. Então, assim, isso é uma Caramba! honra. Glória a Deus por isso. Glória a Deus mesmo. E daí para muitos, né? Mas Amém. aí, com toda essa sua experiência literária, como é que foi você agora se ver no maior evento literário da América Latina, Bienal? Como é que foi o impacto? Olha, Alexandre, como eu te falei, é uma coisa que eu assim só vou realmente perceber no dia lá, quando estiver naquele ambiente, porque assim a gente não tem noção, né, do que vai ser lá, né? Estar cercado da família, dos amigos, dos colegas que escreveram também, vai ser assim um dia memorável e para mim é uma honra poder assim acrescentar no meu currículo essa informação, Uau! né? Não é? Fazer parte de uma coletânea Histórias Transformadoras, né, organizado por uma amiga chamada Alexandra Pereira, uma mulher de Deus, Glória a Deus. escritora, vencedora. Então, assim, para mim é uma Parabéns. alegria muito grande poder estar nesse projeto e aí vivendo essa experiência com você, com todos os coautores. Poxa vida, a honra é nossa. De verdade, né, estar lá realmente a gente não sabe descrever. Mas percebam, pessoal, que você pode estar pensando assim, mas o Anderson está na Bienal porque ele já está vendo, ele já tinha livro publicado, ele já tinha rascunho, eu não tenho nada, eu só pensei assim. Mas, pessoal, você que só pensou, vem para cá com a gente, porque aqui dentro nós temos 22 coautores conosco, temos coautores, escritores com a experiência vasta de Anderson, temos coautores que, igual você, que só pensou, mas tipo, quem sou eu? Está aqui também Que lançando, legal. publicando na Bienal. Então, nós temos espaço para todas as pessoas. Mas eu não sou educador, não sou professor, eu sou barbeiro. Vem para cá, barbeiro, que você consegue Vem com a lançar. gente! Vem com a gente que você consegue publicar e você ser um barbeiro literário, com um livro publicado e lançado na Bienal. Eu estou Que dando. chique! Não é? Eu estou dando esse exemplo de barbeiro, cabeleireiro, porque a gente fica se colocando sempre, não, eu não posso, quem sou eu? Você é aquele Verdade. que Deus escolheu para projetar e viver o extraordinário. Glória a Então, vem para Deus! cá com a gente. Isso Bienal aí. Internacional de São Bienal do Livro Internacional de São Paulo 2026 te espera. Entra no nosso Stories, tem lá o link do grupo do Instagram não, Glória a do Deus. Zap. No dia 19 de julho, nós já temos a nossa primeira reunião. Tá? Na segunda-feira eu vou postar as mensagens, não vou postar nem hoje, nem amanhã, mas na segunda-feira, então você entra, fica quietinho lá, e na segunda a gente se fala. Convida pessoas, faz igual o Anderson. Olha, a gente tem uma oportunidade de lançar na Bienal. Eu não sou manicure, então vem também manicure. Vamos lançar. Eu sou... Aqui tem de tudo, tem policial, tem professor, tem gente que é empreendedor e vende lá os seus bolos, tem gente que, sabe, tem de tudo, coisa maravilhosa. É essa concentração, porque a sua história pode ser uma história que pode transformar outra vida. Então, vem com a gente. Eu não estou nem pedindo para você acreditar, estou pedindo para você se permitir. Como antes falou aí num dos best-sellers dele, né? Davi viu a oportunidade. Isso! Gravador de oportunidades. Isso! E aí e ter uma ambição Isso aí. saudável. Saudável, isso mesmo. Parabéns. Parabéns por tudo que você produziu aí, o Anderson. Só em ouvindo, eu fiquei assim, bastante motivada. Nós temos aqui, né, a colaboração de Ana Nia, de Barbacena, falando que eu já leu toda a obra e que recomenda. Ih, que chique! Muito Que bom isso. Muito legal! bom mesmo. Anderson,
dentro dessa linha, né, de mover as pessoas, eu quero deixar registrado aqui, né, que nós tivemos a oportunidade de estar pregando na igreja de Anderson, onde Anderson pastoreia, uma igreja linda, né? Tem um grupo de idosos lá que eu fiquei, Anderson, traz esse grupo de idosos para fazer as coisas com a gente, que a gente também trabalha com um grupo de idosos aqui. Né? E no dia 7 de junho nós temos o Congresso da Terceira Idade, eu fico enchendo ele para os convites. Tem a caminhada intergeracional entre avós e netos, que vamos fazer no dia 26 de julho. Temos também o jantar de gala somente para os 60 a mais, pessoal, na casa de festas Hollywood. Eu falo, e Anderson, é bom de convidar pessoas, né? Então, Anderson, ajuda a gente nessa divulgação e vamos encher, né? Legal. As agendas dessas pessoas, né, 70 a mais, que muitas vezes, né, acham que a vida agora é só colocar no ponto morto e deixar levar. Não é assim, não, pessoal. Tem muita vida aí, tem muito do extraordinário de Deus para se viver bem para Amém. Glória a Deus. Eu creio. Glória a Deus. Compartilha com a gente aí como é que foi produzir esse capítulo que você está trazendo para a nossa coletânea Histórias Transformadoras, no seu capítulo, né, das trevas para a luz. É algo que você já queria escrever ou veio o convite, aí você aproveitou a oportunidade? Fala um pouquinho aí dessa motivação para escrever esse capítulo. Alexandra, quando eu tomei ciência, né, do título da coletânea, eu fiquei pensando, né, assim, naquele que transforma, né? Jesus é quem transforma a nossa vida, transforma histórias tristes em histórias felizes, histórias de derrotados em vencedores. Então, eu fiquei pensando em alguma passagem bíblica que pudesse retratar, né, um pouco, né, do poder do Senhor Jesus para transformar. E eu lembrei desse homem que vivia em Gadara, um demoniado gadareno, que vivia nas trevas, né? Ele estava realmente totalmente à margem da sociedade, um homem oprimido, um homem endemoniado, vivia no cemitério. Ele tinha saído de casa, não voltou mais para casa, dormia nos sepulcros, vivia gritando, não dormia, sabe, se cortava. E as autoridades tentaram prendê-lo, mas ele quebrava os grilhões. Ou seja, um homem que não tinha paz, não tinha alegria, não tinha amizade, não tinha ninguém por ele, não tinha. Ele era realmente um homem totalmente oprimido e possesso de demônios. E que vida é essa, né? Que vida ruim que ele vivia, uma vida desumana, uma vida indigna, uma vida que não é digna de um ser humano. Deus não criou o homem para viver dessa forma, né? Como um bicho. Ele vivia como um bicho, Alexandre. Ele vivia realmente, ele não vivia, na verdade, ele vegetava, né? Não sei nem o que ele comia. A Bíblia não diz, mas assim, a gente não sabe nem o que ele comia pelos lixos, pelas ruas. Que um homem que não tinha assim, preocupação nem com o bem-estar dele, não tinha autoestima baixa, não tinha, sabe, roupa, vivia pelado, vivia gritando, todo mundo com medo dele, não, ou seja, ninguém se aproximava. Quando se aproximava, é para tentar amarrá-lo, prendê-lo com grilhões, ele arrebentava tudo. Então eu pensei, poxa, que história transformadora foi a desse homem. Quando Jesus pisou naquele local onde ele estava, né, os demônios perderam. Então, quando Jesus chega, o reino das trevas tem que recuar. Foi o que aconteceu. Jesus pisou em Gadara e os demônios logo vieram rendidos, derrotados e se entregando. Ou seja, os próprios demônios reconheceram que chegou alguém mais forte. E eles tiveram que sair. Jesus deu uma ordem e eles pediram para entrar nos porcos. Jesus permitiu, até para que todos ali soubessem, nós hoje, ao ler a história, soubéssemos a quantidade de demônios que havia na vida daquele homem. Então, quase 2.000 porcos se precipitaram e morreram de espinhadeiro lá no mar. Então, assim, a gente vê que aquele homem ele estava ali com uma possessão enorme de demônios e Jesus mudou a vida dele. Depois ele, né, estava em são juízo, vestido, assentado, porque o homem não tinha paz, não tinha tranquilidade. E agora ele estava tranquilo, assentado, ouvindo Jesus. Aí, quando aquela cidade viu a transformação, eles estavam mais preocupados com os porcos do que com o próprio homem, que expulsaram Jesus da cidade. Por quê? Porque Jesus deu um prejuízo para eles. Então, assim, Jesus mostrou para eles,
para nós hoje também, que eles davam mais valor aos animais do que ao próprio ser humano. E quando Jesus foi expulso, Jesus não criou problema, entrou no barquinho, estava indo embora. Aí o homem pediu, Senhor, deixa eu ir contigo, deixa eu ir contigo. Ele disse, não, vai para tua casa e conta quão grandes coisas Deus te fez. E aquele homem saiu pregando pela cidade e anunciando tudo que Deus tinha feito na vida dele. Imagina ele chegando em casa. Imagina a alegria da esposa, dos filhos, da família. Então Jesus ele veio fazer isso, ele veio restaurar a dignidade, restaurar a vida familiar, restaurar a autoestima, restaurar a vida social. Então assim, Jesus deu uma nova vida para aquele homem, uma história transformadora, né, que Jesus causou na vida dele. Então assim, eu senti esse desejo de poder compartilhar para que todos aqueles que lessem a coletânea tivessem esse contato com esse Jesus maravilhoso que transforma vidas, que muda histórias. E ele Olha, continua hoje a fazer isso. Aleluia! é verdade, porque a palavra vai nos garantir que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Coisa linda, Amém. linda, linda. E percebo que ele virou ali o maior evangelista, né, daquele Isso! a vida dele era um evangelismo puro. Foi! Ou seja, o Senhor entra na cidade para levantar um evangelista, viu? O Meu potencial Deus! do evangelista com a vida. E Jesus, ó, agora é contigo, tô aí, fui. E Alexandra, eu acho assim que ele deve ter organizado alguma coletânea lá que a gente não tem conhecimento, mas ele deve ter organizado alguma coletânea. Amei essa coletânea aí, né? Gente, e aí a gente, né, você conta essa passagem de uma maneira tão didática. Quando vocês forem ler o capítulo do Anderson, né, que está aqui na coletânea Histórias Transformadoras, o título do capítulo dele, já falamos, vamos repetir, Das Trevas para a Luz, o Anderson, ele conta, a escrita de Anderson faz com que você entre no cenário, você veja nitidamente como se fosse assim, aquela coisa do 3D. Poxa, legal, legal, Alexandra. A maneira como você escreve nos transporta. Que Eu legal. lembro disso porque eu tinha uma professora chamada Nádia, na terceira série, ela mandou a gente ler um livro chamado A Ilha Perdida. Que livro maravilhoso! Foi a uma das minhas primeiras literaturas infantis que eu lembro e recordo até hoje, e era um tipo de escrita que você estava na cena, que fazia você entrar na cena. E a maneira como você escreve nos faz entrar na cena. A gente consegue caminhar com aquele homem assim perturbado, ver a família, ver o cenário das pessoas, a gente consegue ver os corpos. É muito interessante como você transporta a gente para o cenário. A gente se coloca lá. E olha que eu já conheço essa passagem, né? Já tive a oportunidade de ministrar sobre ela, né? Enfim, mas a maneira como você escreve no seu capítulo faz a pessoa se sentir lá e sentir assim, a parte então que você traz da transformação da vida dele, você também consegue ver um homem limpo. Que Você consegue benção. ver que homem assim, estando na... Gente, tá muito linda a coletânea. Né? Eu estou falando porque nós tivemos o propósito. Eu falei, Senhor, eu não quero emocionar, não quero inspirar, não quero motivar. Nós queremos transformar. Amém. A gente se desafiou, né, pô, gente? A gente na fila do pão que nem pensava em publicar. Meu Deus. E vai para a Bienal e ainda quer transformar. Mas é ambição saudável. É uma ambição saudável, é. Então, você vai ser impactado com todos os relatos que vocês encontraram aqui, dos 22, né, 23 comigo, né, com autores que corroboraram com essa coletânea Histórias Transformadoras. Então, pessoal... Alexandra, tem gente aí colocando aleluia, um foguinho aí, glória a Deus! A Viviane aí, ó. Viviane, minha cunhada, acho que é minha cunhada que tá aí. Beijo no coração, vi também Simone, minha irmã, e a família me apoia, obrigada, família linda, vocês. Benção mesmo, minha família é uma benção, nossa, minha família, Jesus, é um presente de Deus. Então, percebam, Anderson, a sua escrita está fazendo com que as pessoas entrem, não é só, né, aquela coisa eu li, não, a pessoa se projeta para o cenário.
Amém. Parabéns por esse, porque esse é um poder, né? Esse é um que a E ó, mais do deixa, escritor. deixa eu só fazer uma observação aqui. Você também me ajudou em alguns pontos a ajustar, né, o texto, então agradeço aí pela sua colaboração também nesse texto para ele se tornar aí esse texto que ele se tornou. Muito obrigado, Alexandre. Eu que agradeço. Agradeço a Deus por essa oportunidade, por essa instrumentalidade que Ele me deu, ter me capacitado. Eu mesmo fico assim, Senhor, muito obrigada. Eu não me canso de Amém. agradecer, porque eu sei que é Ele quem está nos instrumentalizando e precisamos que continue sendo assim, Isso aí, né? Alexandre. Então, eu agradeço muitíssimo, né, a sua participação, ao seu entusiasmo de convidar pessoas. Eu quero agora que você deixe um recado para todos os amigos que você, né, indicou aqui, que está com a gente na coletânea. Tá Deixa um recado certo. para aqueles também muitos que você, né, indicou e dessa vez não pôde estar, mas que estejam conosco na Bienal 2026. Eu nem falei, mas o nosso querido pastor Alexandre está aqui conosco também, que ele possa ter uma boa recuperação, né, na saúde dele. Deixa um recado Amém. para essa galera aí e faça também as suas considerações finais. E depois eu tenho antes das considerações finais, eu tenho mais uma fala. Tá. Eu quero assim dar os parabéns, né, a todos os colegas que se permitiram, né, como você diz, Alexandra, se permitiram fazer parte, né, dessa coletânea, dar esse passo tão importante, né? Quem não tem livro publicado, né, já vai ser uma semente aí de outras publicações, eu tenho certeza disso. E está sendo assim uma experiência muito boa. Então eu quero incentivar vocês, né, que estão tendo aí a primeira experiência como escritores, que não fique somente nesse texto, né, mas que vocês possam já desenvolver, né, ideias que vocês têm guardadas no coração. Comece a rascunhar, comece a escrever. Com certeza a Alexandra não vai se negar em apoiar e Com acompanhar certeza. vocês em outras obras, né, Alexandra? Com Com certeza certeza. você vai dar todo o apoio. E assim, eu também tenho outras obras, né, que estão em andamento, estão sendo avaliadas pela editora Betel. Então, assim, eu não paro de escrever, não. Tem um monte de livros já iniciado, um monte de coisa para desenvolver. E às vezes quando eu paro, aí volto, aí paro de novo, aí volto, aí começo outro, aquele fica parado, e assim a gente vai. Então, assim, de acordo também com a inspiração que Deus vai dando, a gente não muda, às vezes para um livro, começa outro, depois a gente volta naquele. O que a gente não pode fazer é parar de escrever. A gente tem Isso. que desenvolver, porque é escrevendo que você aprende a escrever, Sim, igual dirigir. Né? sim. Quanto mais você dirige, mais seguro você fica no volante. Uhum. Quanto mais você escreve, mais seguro você fica para escrever. Então, e a leitura também ajuda muito. Né? Nós temos que exercitar bem a leitura, ter o hábito da leitura, porque a leitura vai nos dar condições de escrever melhor. Nosso vocabulário vai se ampliar, nós Sim, vamos ter mais palavras para colocar no papel. perfeito. E assim, lembrando do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele também ele contou com o apoio de Técio, né, para escrever a carta aos Romanos, e Técio foi o redator da carta. Então, se de repente alguma pessoa, né, quer escrever um livro, mas assim não tem computador, né, tem dificuldade de escrever, pode conseguir alguém para Sim. começar a colocar, digitar suas ideias, né, e você vai falando, a pessoa vai digitando ali e daqui a Uhum. pouco seu livro está concluído. Então, assim, existe também essa possibilidade, né, de você que tem alguma dificuldade de digitar, de escrever, de você contar com um redator, para você ir já dizendo o que você pensa, o que você gostaria de desenvolver. Né? É igual pregação, né? Tem muita gente que prega e se fosse colocar no papel todas as pregações, já teria um livro de mais de 200 páginas. Então, assim, tem pessoas que são muito boas para falar, mas não conseguem colocar no papel. Então, encontre alguém que te ajude nisso, coloque no papel suas ideias e ela vai te ajudar a organizar e com certeza você vai ter aí muitos livros aí publicados para a glória de Deus. Agora, o Ananias está dizendo aqui que ele tem 25 livros não publicados. Ananias, vem para gente Olha, para a Ananias, Bienal Internacional de São Paulo 2026. Vai no Stories do nosso Instagram. Lá tem o link do grupo. Clica e entra no grupo. E na segunda-feira eu já vou colocar lá uma mensagem. E no dia 19 de julho vamos ter a nossa primeira reunião para a gente começar essa caminhada. Anderson colocou bem. Você que não sabe por onde começar, vem com a gente. Nós damos todo esse suporte para quem não tem computador, para quem não sabe como iniciar.
O nosso pacote já prevê tudo isso, pessoal. E aí o Anderson e todos os 22 que estiveram conosco, né, viram aí que a gente tem um cronograma. Então, dentro do cronograma, a gente trabalha com muita antecipação, revisando, te chamando no privado, né? Então, todos eles se sentiram assim muito bem apoiados, incentivados a escrever, né? E você pretende parar nessa Bienal aí, Anderson? Agora que tomou o gostinho, vamos que vamos. Olha, Alexandre, assim, tudo é um passo, né? Eu acho que assim, a gente analisa, né, e vê as condições, as possibilidades, e com certeza eu vou depois me inteirar melhor, né, de tudo que você está propondo, e assim, gostaria de tomar ciência para poder tomar as decisões aí futuras aí, mas é sempre um desejo continuar escrevendo, continuar desenvolvendo, a gente não pode parar, Não, não não podemos podemos parar. parar. Isso Nós mesmo, temos não podemos parar. nós temos que, quem sabe, né? Quem sabe, Alexandre, um dia estarmos juntos na Academia Brasileira de Letras Evangélicas do Brasil? Quando eu pensei que É, vinha tudo, minha amada. eu Deus é um Deus de surpresa. Gente, meu pai amado, A Elbe, conhece a Elbe? nunca ouvi Academia falar. Evangélica de Letras do Brasil? Meu Deus, a Viviane tá aqui. Eita Deus! Isso é para mim, Senhor, isso é para mim. Mas vamos lá, deixa aqui um trechinho, né, que você considera mais impactante para o leitor, né, em relação a esse capítulo das trevas para a maravilhosa luz. Você contextualizou, eu já deixei aqui, né, a gente está chamando, em todas as lives você vai ouvir essa frase, tá? Que eu criei, degustação literária. Deixa aqui uma degustação literária para quem vai ler o seu capítulo, Anderson. Nós vivemos um mundo bem oprimido, um mundo opressor, um mundo que está em trevas. O mundo está em trevas. A gente olha os noticiários, a gente vê as notícias e tudo nos mostra que a sociedade ela está descendo ladeira abaixo nas questões humanitárias, sociais. E a gente olha e fica pensando, né? Onde nós vamos parar? Onde nós vamos parar? O ser humano está cada dia mais animal, infelizmente. A humanidade está se tornando coisa rara. Por quê? Porque existe um reino, né, conhecido como o reino das trevas, que está justamente induzindo esse ser humano a se voltar contra Deus, a virar as costas contra ele e a aceitar as suas propostas. Eu não sei se você lembra, Alexandre, o diabo tentou captar Jesus para ele no deserto, oferecendo algumas coisas, propondo algumas coisas, mas Jesus rejeitou. E hoje em dia tem muita gente sendo captada pelo reino das trevas pelo que ele está oferecendo, pelo que o diabo está oferecendo, fazendo pacto com Satanás, ou seja, vivendo realmente nas trevas. E depois não sabem como sair desse emaranhado que entraram. Mas aqui eu tenho uma solução para você. Jesus é a solução. Ele é especialista em tirar vida das trevas para a luz. E ele pode fazer isso na sua vida. Você que está vivendo em trevas, você que não sabe como fazer para se libertar dessa angústia que você sente, dessa vida que você leva, Jesus é transformador de histórias. Como ele transformou a história daquele homem gadareno, ele pode também entrar na sua história, entrar na sua vida e fazer de você uma nova criatura. Se você assim aceitar ele, se você entregar a sua vida para ele, crendo nele como seu Senhor e Salvador, aí você verá a transformação que ele vai fazer na sua vida hoje ainda. Se você quiser. Glória a Deus. Coisa linda, coisa maravilhosa, meu Deus. Olha, nós estamos encerrando esse palco virtual do pré-lançamento da coletânea Histórias Transformadoras com chave de ouro. Aleluia! Glória a Deus! Com chave de ouro. E eu te convido a compartilhar essa live com outras pessoas. Amém. Não deixa essa live encerrar aqui, não. Você já coloca lá, ó, gente, escuta essa live, ouve essa live. Essas e as outras também, veja bem, né? Mas, assim, é
isso, cada live, cada escritor que teve nesse palco virtual de 9 horas da manhã até agora, cada um foi um bombardeio de emoções. O senhor tem que fortalecer meu coração, porque são muitas emoções. Verdade, Alexandre. Você tá desde cedo, né? Desde 9 horas da manhã, só parei para almoçar, né? Aí na hora do almoço fazendo cabelo e o esposo ajeitando o almoço e eu fazendo cabelo. Para cada escritor tem que ter um look, né? Um look, um cabelo, um penteado. Já deixando tudo ajeitado ali, as blusas, o novo acessório, o cabelo, Aê. toda a produção. Faz parte, né? Aí. Para a gente fazer tudo com excelência, né? O nosso espectador, o nosso leitor, eles merecem isso, merecem o nosso melhor. E é bom também a gente, né, falar um pouquinho de como acontece os bastidores. Os bastidores, esse corre aí, gente. Né? A próxima não são tudo flores, não. Alexandre, tá? Só reforçando, esse livro Sonhe e Realize, ele é um livro que ele está disponível pelo site da Viseu, também no site da Amazon, né? Da internet também é possível conseguir esse livro, Sonhe e Realize. Perfeito, perfeito. E se você tem um sonho de ser escritor, tá aqui um incentivo para você. Parabéns por isso. Viviane falou que está ligadinha nas lives desde cedo. Obrigada, Vivi. Obrigada a todos que vocês puderam, né, estar conosco. Né? Aqui nós encerramos o nosso último palco virtual de hoje. Lembrando que o nosso último palco virtual vai acontecer no dia 31. No dia 31, nós estaremos com a Nadir Antunes. Eu tenho que pegar minha cola. Eu tenho uma cola aqui, pessoal. Estaremos aqui no palco virtual com Nadir Antunes, estaremos também com a Ieda, estaremos com a Ieda, estaremos, com o Enéas, com a Dani, com a Cleo Costa. Ainda tem uma galera para estar aí no dia 31, é o nosso último palco virtual. Então, esteja conosco no dia 31 também. Todas as demais lives estão no feed do nosso Instagram. Você pode assistir a todas. Compartilhe. Por favor, os comentários que vocês fizeram aqui, façam também, depois que a gente desligar, façam lá também, porque esses comentários eles não migram para lá, para a plataforma. Então, vocês precisam fazer esses comentários, tá? Estamos dando parabéns direto, Alexandre. Parabéns, nega. Parabéns, cunhada. Você tá chique mesmo. Você tá chique. Que delícia! Obrigada, Deus abençoe vocês muitíssimo. A Raquel falou assim, Deus te fortaleceu para ficar firme até o fim, porque eu estava com um resfriado terrível mesmo. Graças a Deus, Raquel. Deus é bom, Deus é bom. Pessoal, muito obrigado. E aqui a gente encerra mais uma live de pré-lançamento da coletânea Histórias Transformadoras. E eu preciso deixar registrado aqui novamente toda a honra, toda a glória, toda a adoração e exaltação ao meu Deus, que viu em mim, que viu em nós e quis nos presentear para esse tempo oportuno. Que nós possamos ser canais de bênção na vida das pessoas por meio do Senhor. Que Ele receba a glória para Ele, porque é tudo por Ele, para Ele e através dEle, em nome do Senhor Jesus. Essa é a minha fé, eu não vou negar, eu não vou esconder. Se você quiser aproveitar esse tempo favorável que o Senhor está nos dando para estar aí nessas bienais, vem para cá com a gente. Se não quiser também, tudo bem, uma coisa é certa, não vamos negar a nossa fé e a quem servimos. Amém. Porque que nós estamos aqui foi Ele quem nos proporcionou e tem nos proporcionado. Que todos sejam abençoadíssimos, né? Aqueles que estão conosco direto e indiretamente, que estão orando, que estão torcendo, que a bênção do Senhor que está sobre nós alcance a sua vida também. Tenha liberdade em Cristo Jesus. Leia a nossa coletânea Histórias Transformadoras. Cada uma delas tem sido um presente para a nossa vida. Que o Senhor continue querendo estar conosco e nos projetar, para a glória dele. Alexandre, eu gostaria só de reforçar a maior coletânea de histórias transformadoras. Está aqui, ó. A maior coletânea de histórias transformadoras. Bíblia Sagrada. Deus usou homens simples, pessoas simples para escrever esse livro dos livros. Então, Deus ainda hoje quer usar pessoas para escrever
muitos livros para abençoar muitas vidas. Amém. Não, por isso que eu tenho que ir com chave de ouro. Gente, compartilha essa live, verdade. A melhor coletânea dos transformadores está na Bíblia. É verdade. Anderson, ó, isso aí vem do fresquinho do Espírito Santo para você agora, hein? Glória a Deus! Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, pessoal. E assim, a gente precisava terminar essa live tributando ao Senhor toda a honra e glória, né? Amém. A Ele. Amém? Amém. E que a gente possa ser nas mãos dele um instrumento vivo para avivar outras vidas. Tá bom? Fiquem na paz e até sábado que vem, pessoal. De manhã à noite também. Obrigada a vocês que estiveram conosco. E vamos que vamos, Bienal do Livro Rio de Janeiro 2025, dias 13 e 14. Adquira o seu ingresso pelo www.bienal.com.br. Aqui quem vos fala, né, ficou contigo o dia inteiro, foi a Alexandra Pereira, organizadora e autora da coletânea Histórias Transformadoras. Um abraço, queridos. Até lá. Tchau, pastor Anderson. Tchau, tchau. Paz. Um abraço para sua família linda. Obrigado, Alexandre, igualmente.